Boa noite a todos, né? Graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus, para engrandecer esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é poderoso, né? Esse Deus que é tremendo, que faz coisas novas todos os dias nas nossas vidas. Esse Deus que nos tem sustentado. A palavra de Deus diz que deitei, dormi, acordei e levantei porque o Senhor me sustentou. Então, é o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos guiado, é o Senhor que tem nos levantado todas as manhãs. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? E que as misericórdias dele não têm fim, as misericórdias do nosso Deus. E para começar, eu queria ler a palavra do Senhor que está no Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Todos os dias Deus faz grandes coisas por nós, então é motivo de nós estarmos alegres, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, até aquilo que para muitos parece não ter importância, né? O nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus de cuidados. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos para que nesse momento a gente possa orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por este momento, Pai. Este momento tão especial e tão sublime na Tua presença, Pai. Esse momento que é único, Pai. Esse momento, Pai, que ele não volta jamais, Senhor. Esse momento, ó Deus, que nós nos colocamos diante do nosso Pai. Com ousadia entramos diante do trono da graça. E te pedimos nesse momento, Pai, a Tua presença em nossas vidas. Entra, Senhor, em cada lar nesta noite, com Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa operar no nosso meio, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós temos uma convidada especial, a pastora Célia Silva, né, do Ministério Vidas por Vidas, Ministério Mulheres Ensinando Mulheres. Ela vai ministrar a palavra. Mas antes de chamar a pastora Célia, eu quero convidar a Teice, ela vai cantar um louvor. Chamar aqui a Teice, ela vai cantar um louvor. Amém. Assim a paz do Senhor, Teice. Amém, glória a Deus. Maravilhoso, Pai. Isso eras a palavra. Amém, Deus. O qual mistérios e
nome, o nome de Jesus, meu Deus. Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Teis. Amém. Poderoso esse nome é, né? Não existe nome mais poderoso do que o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, né? E é no nome do Senhor que nós estamos aqui essa noite. Eu vou convidar agora a pastora Séries, né, do Ministério Mulheres Ensinando Mulheres. Amém. Louvado seja Deus. Oi, amada, que coisa maravilhosa. Tá Olá, conseguindo, hein? boa noite. Olá, Tudo bem? que coisa maravilhosa. Tudo bem, graças a Deus. É um Então tá prazer muito grande bom. ter você aqui conosco, né? Tem Amém. sido Louvado seja o assim. nome do Senhor. Glória a Deus por estar Amém. aqui com vocês, por esse louvor lindo, por essa música que eu sou apaixonada. Eu amo Amém. essa Glória a canção. Deus. Amo, amo, amo. Hum, Amém. E assim, é um prazer muito grande, né? A gente poder estar sempre aprendendo mais do Senhor, né? Com as suas experiências, com as suas pregações, elas têm, assim, sido enriquecedoras na minha vida, amém. né? Tem feito, assim, uma Aleluia. diferença. Conheci, assim, por um acaso, né? Tava Ah, passando por um momento, assim, difícil, aí eu saí catando mesmo palavras, assim, no YouTube, né? É quando ah, aquele momento assim, você diz, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, Jesus, eu meu preciso. Deus, foi assim que Aí você me saiu bem achou? naquela lá do rugido da leoa, né? Por Ai, que que a leoa ruge? lindo. E aquela palavra, pastor, ela fez uma grande diferença pelo que eu estava vivendo, né? Amém, Foi amada. assim, Louvado seja um o nome do momento assim que Senhor. Deus realmente falou comigo assim, de um jeito, de lá para cá eu tenho seguido as suas pregações o máximo que eu possa. Tenho aprendido muito, né? E tem sido assim, eu disse, eu não posso ficar com esse aprendizado só para mim, eu tenho que passar um pouquinho para as mulheres da nossa igreja. Nós estamos com o Ministério Mulheres que Oram. Ainda é um ministério pequeno em quantidade, mas grande aos olhos do Senhor, né? Porque nós estamos reunidos na presença dele. E assim, eu creio que Aleluia. grandes coisas o Senhor irá fazer, né? Amém. Em nome de Jesus. Nas nossas vidas, né? Então, eu passo a Amém. palavra para você, seja conforme o Espírito Santo lhe dirigir, conforme o Espírito falar ao seu coração, porque a Amém. palavra de Deus diz, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Aleluia. Então, Vocês estão em nós estamos aqui Fortaleza, para Iraês? Vocês estão em Fortaleza. Fortaleza. Uau, eu falo que assim, Exatamente. eu acho lindo, sabe? A maneira que Deus nos conecta, a maneira que Deus realmente, como Ele tem assim esse acesso para todas as coisas. Muitas vezes a gente não Exatamente. consegue caminhar com uma pessoa lado a lado, porque a gente sabe que a gente tem que andar junto quando caminha lado a lado, mas o ensino, né? O tanto que assim que Deus tem assim me levado até a graça de ensinar. E você sabia que eu tenho uma palavra que eu ainda vou em Fortaleza ministrar para mulheres num grande congresso, Iraís? Olha aí, quem sabe não vai ser com a gente? Eu tenho essa palavra, eu recebi essa palavra Olha no ano de aí, eu dois mil creio e em nome de Jesus. doze. No ano de 2012 eu recebi essa palavra, eu estou esperando essa Amém. palavra se cumprir, mas o que eu acho mais lindo é que muitas vezes hoje eu sei que quando nós focamos nas promessas de Deus,
O Hum, que, o que assim, as promessas de Deus, elas não se atrasam jamais na nossa vida, mas é o tempo de verdade. preparo, é o tempo de preparo que faz a diferença para Exatamente. que elas nos alcancem, né? Na verdade, não somos nós que alcançamos a promessa de Deus. Nós vai chegar num ponto que nós vamos estar prontos e Deus vai nos alcançar com a sua promessa, igual ela acabou de cantar. Eu gosto muito dessa música que ela acabou de louvar por causa daquela parte que fala: deixou o céu para nos Os céus. buscar. Meu Deus, essa parte me sacode, sabe? A Verdade. hora que eu penso que ele abriu mão forte de um lugar assim maravilhoso para se humilhar. Eu falo que quando eu penso que Jesus ele se submeteu ao útero de uma mulher para que nós pudéssemos ser alcançados por Ele, para que nós É pudéssemos verdade. alcançar o céu, porque É por nós verdade. mesmos nós jamais chegaríamos lá, Jamais, né? jamais. Então, assim, gratidão, viu? Estar aqui com vocês, estar podendo estar um Amém. longe de perto, que Deus abençoe muito aí vocês e vamos lá, vou te dar liberdade para a gente estar conversando, para você estar É muito perguntando bom, enquanto sim. eu compartilho aquilo que está aqui no meu Amém. coração. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Bem, eu queria compartilhar com vocês hoje a respeito daquilo que Paulo ensinou tão precisamente para Timóteo. Quando Paulo ele escreve para Timóteo, a gente entende de fato e de verdade que Timóteo era um discípulo amado de Paulo. E algo que eu vejo assim, sabe? Quando Paulo ele chega a ponto de enviar Timóteo para que outras pessoas sejam, como se diz, né, abençoados por ele. Eu acho tremendo quando Paulo, aqui em Filipenses, olha o que ele fala a respeito de Timóteo. Ele fala assim, tá lá em Filipenses 2, no versículo 19. Vou ler o 19, o 20 e o 21. Espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Jesus. Olha que coisa mais linda. Então, aqui, porque a gente sabe que a carta para Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Então, isso daqui aconteceu antes disso, mas eu fico vendo assim os ensinamentos precisos que Paulo deu para Timóteo, a ponto de Timóteo chegar no ponto de que Paulo falasse assim: olha, todo mundo busca o seu próprio interesse, mas Timóteo não. Timóteo, ele busca os interesses de Jesus Cristo. Verdade. E isso, assim, isso me constrange, sabe? Isso me confronta a realmente estar assim, meu Deus, o que será que eu tenho buscado? Será que eu realmente eu estou me enquadrando aqui onde Paulo fala, porque todos eles buscam os seus próprios interesses. Mas Timóteo não. Timóteo buscava os interesses de Cristo Jesus. E se a gente realmente for parar, sabe? E a gente precisa de fazer isso todos os dias, porque, na verdade, isso daqui é algo que nos assola todos os dias. Olha, Verdade. eu não me sinto apta, tá? Para realmente falar assim, não, eu tenho plenitude em ter uma vida onde eu busco apenas
os interesses de Cristo. Não, eu ainda não alcancei isso. Nós não Não alcançamos. alcancei isso, sabe? Mas é algo que me desafia. Isso daqui, eu fico vendo Paulo, quando ali em Atos 20, no versículo 24, do mesmo jeito que ele já tinha discipulado Timóteo, dessa maneira, para que Timóteo não buscasse os interesses dele, mas realmente os interesses de Cristo e se diferenciasse de todo mundo. Ali em Atos 20 e 24, Paulo vira e fala assim: porque em nada eu tenho a minha vida por preciosa, a Muito não lindo, né? ser que eu cumpra com alegria o ministério que o Senhor Jesus Cristo me concedeu. Amém, Deus. E realmente eu fico, meu Deus, como nós precisamos ter o discernimento, a sabedoria espiritual das coisas de Deus, para que a gente não pare no caminho, para que nós possamos realmente caminhar e não chegar a um ponto da gente falar assim: pronto, já fiz tudo que eu tinha que fazer, as coisas não acontecem na minha vida. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas aí a gente vai voltar naquele ponto principal. Você ora e jejua para quê? Você ora e jejua para os seus interesses? Ou você ora e jejua para os interesses de Cristo? Porque, na verdade, nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Nós somos sacerdotes reais, chamados para quê? Para declarar as maravilhas, as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Das trevas para a sua maravilhosa luz. O que será que a gente realmente tem no nosso coração? E será que a gente tem sondado o nosso coração? Porque Davi, ele foi o único homem na palavra de Deus chamado um homem segundo o coração de Deus. E a gente sabe que Davi, ele tinha problema na área sexual, ele teve aquela impulsão por Batseba. A gente sabe que ele mandou matar, ele foi um homem adúltero. A gente sabe, dos erros de Davi, mas ainda assim, ele foi tido um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi andava na verdade. Davi, ele não deixava que as falhas dele, os erros dele mascarassem aquilo que realmente ele era, mas em especial, aquilo que Deus era para ele. Aquilo que Deus era para ele. Eu acho tremendo, sabe? Quando muitas pessoas contam a história de Golias e elas realmente enfatizam ali de um pequeno garoto de 17 anos ter matado um grande homem, mas aquilo ali é muito mais profundo, sabe? Muito. A gente pode ligar Davi com maneira linda. Como assim, Séries? Como assim? Quando Davi foi para destruir aquele gigante, Davi, ele não foi porque Saul estava oferecendo isenção de impostos, ele estava oferecendo riquezas e ele também estava oferecendo a própria filha para casar com aquele que destruísse aquele gigante. Mas a motivação do coração de Davi não era nada que Saul oferecia. Davi se indignou. Por quê? Porque aquele homem afrontava o Deus que Davi conhecia. Por que nenhum daqueles homens ali de Israel conseguiu realmente derrubar aquele gigante? Sabe por quê? Os guerreiros, né, pastora? Guerreiros. E sabe por quê? Porque riqueza, ela não te ajuda a atingir o alvo. Muitas vezes, casa te ajuda a atingir o alvo e muito menos uma vida profissional. A única coisa que te leva a atingir o alvo é quando você tem a revelação de fato e de verdade quem Deus é no seu coração. E você vive uma vida para servi-lo de todo o seu coração. A motivação do coração de Davi era correta quando ele foi contra Golias. Você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Foi por isso que ele venceu. E Timóteo já tinha alcançado essa graça. E quando Paulo vira para ele, aqui em 1 Timóteo 4,
Paulo alerta Timóteo de um perigo que eu creio que nós estamos vivendo esse perigo hoje. Ele vira para Timóteo e fala assim: ora, o Espírito com letra maiúscula, ora, o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Às Eita, vezes Deus. nós achamos que isso aqui está tão longe, né? Mas É, está tão perto, sabe? Está tão perto que está ao nosso derredor. A apostasia da fé, quando a incredulidade entra no nosso coração. Por obedecerem a espíritos enganadores, são espíritos que te levam a fazer as suas coisas por interesse próprio e não por causa daquilo que realmente Deus quer de você. Filipenses, Paulo também vira e fala assim: olha, não façais nada por partidarismo e nem por vanglória, mas façais quando... por humildade, considerando o Amém. outro superior a você mesmo. O evangelho, ele Tremendo essa palavra. é... E o evangelho, ele muitas vezes está sendo tão, sabe, tão contaminado, mas na verdade não é o evangelho que está sendo contaminado, são as pessoas que dizem viver o evangelho, mas de fato e de verdade elas não têm exalado do reino de Deus. É um exalo o perfume de Cristo, né? Não exala o doce perfume de Cristo. E, e a gente sabe que isso daqui ia acontecer. E a gente tem visto isso acontecer, sabe, Iraês? É Iraês mesmo que pronuncia seu nome? Iraíz, tá certo. Eu, de ontem para hoje, Deus ele tem me falado algo tão lindo, porque tem muitas pessoas esperando passar esse tempo da quarentena, falando assim, não, porque quando acabar essa quarentena, eu vou voltar para a igreja. Quando acabar essa quarentena, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o dia é hoje. O dia de Porque se consertar chama hoje, né? A é palavra do Senhor hoje. O dia de é hoje. consertar é hoje, sabe? É hoje que você precisa realmente abrir o seu coração, dar um passo de fé e não se deixar enganar, sabe, por ensinos de demônios, por espíritos enganadores, por coisas no mundo que tem, sabe, falado mentiras a respeito de quem Deus é e que tem, assim, cauterizado a nossa consciência daquilo que Deus realmente é na nossa vida. Quando Paulo, ali em 2 Coríntios 11, ele vira para aqueles coríntios e fala assim, é 10 ou 11, eu estou muito preocupado com vocês, porque da mesma maneira que a serpente enganou a Eva, eu estou com medo dela enganar vocês. E se ela enganar vocês, vocês se apartarem da pureza e da simplicidade que Cristo é, sabe? E essa simplicidade, muitas vezes, ela nos confronta, porque o nosso eu, ele quer poder. O nosso eu, ele quer vitória o tempo inteiro. O nosso eu, ele quer mais, mais, mais e mais. E a gente tem tido dificuldade de entender. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, É verdade. mais e mais. E esse Então, é o ponto que o homem não quer diminuir, né? e o evangelho é tão claro, né, Iraís? Ele é tão claro, mas ele é tão claro que eu falo que a marca do cristianismo é um peixinho ao contrário. Ou seja, o cristianismo é você ir de contra o movimento do mundo para que você possa encontrar a Deus. E aqui em 2 Timóteo, no versículo 2, tem um dos versículos que, quando Deus me revelou esse versículo, foi assim, foi um despertar, sabe, dentro de mim. Talvez hoje Deus pode despertar isso em você também. Talvez Deus pode hoje te ajudar
a esquadrinhar o seu coração para que você possa olhar para dentro de você mesmo e ver onde você tem estado, aquilo que você tem feito. E se você realmente tem ocupado a posição que Deus te chamou para estar. 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo vira para Timóteo e fala assim: Tu, pois, filho meu, ele era filho na fé de Paulo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, transmite e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Agora, olha o versículo 4. Ele fala assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, nenhum soldado se envolve nos negócios desta vida. Vocês lembram quando Paulo falou de Timóteo ali para os filipenses? E ele falou assim, olha, eu vou te mandar Timóteo porque ele sim, ele não é com os outros que ele fica buscando os interesses próprios. Mas Timóteo não. Timóteo, ele realmente busca os interesses de Cristo. Por quê? Porque Paulo, ele tinha ensinado para Timóteo. Ele virou para Timóteo um dia e falou assim, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Um soldado de Cristo em serviço. Eu acho isso tremendo, sabe por quê? Porque se ele falou nenhum soldado em serviço, isso quer dizer que existe muitos soldados que são apenas soldados, mas que não estão a serviço de Cristo. Não estão. Talvez ansiaram apenas pelo uniforme, talvez ansiaram apenas pelas medalhas, pelo chapéu, pela posição, mas deixaram o lugar para o qual o chefe, como se diz, né? O coronel, o general os chamou. O general os chamou. E eles estão o quê? Totalmente envolvidos com os negócios desta vida. Sabe? E isso aqui realmente, quando Deus me despertou, quando Deus me revelou essa palavra, eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu não quero, Pai. Eu não quero ser esse tipo de soldado no seu exército. Porque o soldado, quando ele não está em serviço, além dele não estar em serviço, ele ainda caça confusão com outros soldados, porque a gente sabe que mente vazia é a oficina do diabo. Um soldado, quando ele não está em serviço, ele fica vendo o outro trabalhar, e quando ele não sabe o serviço dele, ele fica querendo o serviço do outro. E sabe o que acontece? E vai acontecendo N coisas com este soldado que não está em serviço. A ponto dele ser enganado pelos espíritos enganadores, por demônios mesmo que, sabe, vêm com mentiras sobre nós, cauterizando a nossa mente, deixando que a gente realmente conheça quem Deus é de fato e de verdade. Nós estamos vivendo um tempo que, se a gente realmente voltar o nosso coração para o Senhor, como Paulo diz aqui, nos voltar para aquele que nos chamou, nos voltar para aquele que realmente tem o comando de frente, sabe, da nossa vida, nós vamos desfrutar de coisas grandes e lindas. É verdade. Mas, séries, isso vai acontecer só na quarentena? Não. Isso vai acontecer hoje. Isso vai acontecer amanhã. Isso vai acontecer depois. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos prendeu para nos mostrar que a verdadeira liberdade, ela não está na liberdade que o mundo oferece, mas ela está na liberdade que Ele nos dá, que ela acontece de dentro para fora. Sabe? Nós estamos presos
para desfrutar uma liberdade celestial. Nós estamos presos para entender que a maior liberdade que existe na vida é quando a gente de fato e de verdade escolhe depender de Deus e obedecê-lo todos os dias da nossa vida. Amém. Muitos soldados estão voltando para o seu lugar. Muitos soldados estão voltando para o seu lugar. E sabe o que é mais lindo? O Senhor está te esperando como um general, porque Ele não desabilita ninguém. Ele não desabilita nenhum soldado. Somos nós que muitas vezes entregamos a nossa farda, entregamos as nossas armas e damos as costas para o Senhor. E escolhemos não fazer mais nada. Sabe, os valores do mundo são muito diferentes dos valores de Deus. E Deus está nos mostrando isso agora. Muitas empresas, nesse tempo difícil, dessa situação econômica tão caótica no nosso país, elas estão obrigando as pessoas a pedirem férias obrigatórias. Férias por elas mesmas, se elas não quiserem ser mandadas embora. Sabe por quê? Porque chegou num ponto que eles não têm poder de sustentar. E muitas famílias estão sem aquilo que é suficiente para se manter. Mas eu quero te falar algo, Deus não é assim. Deus, de maneira alguma, Ele nos manda para fora. A palavra de Deus fala que ninguém que vai até Ele, Ele lança fora. Sabe, o reino de Deus é diferente do mundo. O reino de Deus, nós não somos valorizados por aquilo que nós produzimos, por aquilo que nós podemos oferecer ou não. Não. O reino de Deus é um reino onde o nosso rei, a essência dele é amor. Ele não desperdiça nada e nem ninguém. E o que eu acho mais lindo, sabe, Iraes, é que aqui, logo depois que Paulo fala para Timóteo a respeito dessa apostasia da fé que vai. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, você e eu fomos criados por Deus. E como se não bastasse, além de criatura, Deus deu Jesus Cristo para que nós pudéssemos, além de criaturas de Deus, nos tornar filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. E aqui fala que nós somos deleite do Senhor. Sabe? Tudo que Deus criou é bom. E nós nos tornamos muito bom quando nós nos tornamos filhos de Deus. E ele fala aqui, nós somos recebidos com alegria. Nós somos recebidos com ações de graça por Deus. Eu não sei o que você está passando nesse tempo. Eu não sei o que Satanás está tentando fazer na sua mente. Eu não sei o que Satanás está tentando fazer na sua cabeça. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus te criou. Sabe por quê? Porque Satanás não sabe criar ninguém. Ninguém sabe criar ninguém. Só existe um que sopra o fôlego de vida. Se você está aqui, aí do outro lado, se você está vendo essa palavra, eu quero te falar, você foi criado pelas mãos do Senhor. Sabe, você é algo bom, você não é algo ruim. Precioso. E além de ser bom, você ainda tem a graça de ter Jesus na sua vida. Oh, e se você glória, tem aleluia, Jesus, você é um filho de Deus. E às vezes você pode vir cheio de pecado, você pode vir incrédulo, você pode ir do jeito que for. Deus vira e fala assim, olha filho, eu te recebo com alegria. Sabe, quando o filho pródigo voltou para os braços do pai, a gente não vê o pai hora nenhuma virando para ele e falando assim, não filho, você gastou tudo que eu tinha. Nossa filho, por que você fez isso? Nossa filho, por que você fez aquilo? Não. Pro servo dele falou, pega ele, coloca um anel nele, coloca a melhor roupa nele. Sabe por quê? Porque o meu filho estava perdido e ele reviveu. O meu filho reviveu. E sabe o que vai acontecer? Com que você vai tomar
posse dessa palavra na sua vida, você vai entender que Deus não te recusa. Ele não te recusa. Mas se você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, habitar no seu coração a partir de hoje, e você tiver uma vida de oração, de comunhão com Deus, você vai ser um homem, uma mulher que de incrédulo, talvez um soldado que já te entregue as fardas, as armas, você vai ser santificado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E você vai ser levantado para ser um Timóteo, para ser um Davi, um homem ou uma mulher que tenha motivação no seu coração correta. A partir de hoje, você pode, pelo poder do nome de Jesus, não se envolver mais com os negócios dessa vida. Você pode voltar o seu coração totalmente para aquele que te chamou, para aquele que te alistou. E pelo poder do nome de Jesus, você pode destruir os gigantes que têm se levantado na sua vida, não porque você quer as coisas desse mundo, pelo contrário, porque você rejeita as coisas desse mundo e você foi levantado para falar de Deus, pelo poder do nome de Jesus. Ah, querido, que nós possamos ocupar, sabe, esse lugar essa noite, que nós possamos mesmo entender o que são um homem, uma mulher de oração, que nós possamos mesmo, pelo poder do nome de Jesus, entender, sabe, a revelação dessa palavra, mas escolher ser um discípulo fiel, uma discípula fiel de Jesus. Esse é o que eu quero no meu coração essa noite compartilhar com vocês. Amém? Amém, amém. Palavra abençoada, como sempre, né? Eu fico assim, eu digo por mim mesmo, né? Quantas vezes a gente olha assim, diz assim, Deus, eu tô parecendo o povo do Egito, eu tô rodeando essa montanha há tanto tempo e não acontece nada, e as coisas não mudam, e as coisas não fluem. Mas eu acho que tudo é como aquela palavra que a senhora falou dos processos, né? E a gente tem que aprender a viver cada processo. Não parar no meio do processo, mas tirar o ensinamento de cada parte dele, né? Que a gente possa realmente se entregar verdadeiramente, que eu sempre falo na igreja, falo para as mulheres que a gente tem um grupo, eu disse, gente, a gente precisa ter o secreto com Deus. Nosso momento íntimo, o Senhor diz, vai lá, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o teu pai, ele não fala o teu Deus, o teu Senhor, ele fala o teu pai. Olha a intimidade, né? Amém. Então, assim, a gente precisa realmente, eu disse, às vezes eu digo até assim, olha, essa quarentena para mim, eu tô tirando, aboli até o nome quarentena, né? Eu disse que é retiro espiritual agora. Para mim, eu coloquei retiro, eu disse, não é mais quarentena, é retiro espiritual. Porque Deus, ele tem me levado de volta ao lugar, sabe? Eu sei que eu ainda não cheguei no lugar que ele quer. Eu acho que nós ainda não chegamos no lugar que ele quer. Mas ele já me levou a um lugar mais próximo ainda do que ele quer, sabe? Nesses últimos dias, principalmente aqui, que eu fico muito tempo só. Então, assim, às vezes no corre-corre, sou professora, trabalho fora, faço seminário, tem as coisas da igreja também para a gente dar de conta, né? Então, assim, aquele corre-corre, a gente acaba virando mais um pouco de marca, né? A gente acaba sendo um pouco mais de marca. Ah, porque eu tenho que me preocupar em organizar isso, organizar aquilo, faz isso, faz aquilo. E esse tempo, eu disse, Deus, esse tempo eu não quero mais ser marca. Deus, esse tempo eu preciso ser Maria, eu preciso estar aos pés do Senhor, eu preciso escolher a melhor parte, né? E é isso que a gente tem que passar para as pessoas, principalmente para essas mulheres que nós acompanhamos, dizer, olha, busque ser Maria e buscar a melhor parte, aquilo que Deus, que Jesus quer falar a você, aquilo que o Senhor tem para lhe entregar, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Porque são tantas coisas, tantas promessas maravilhosas. Ele diz que as bênçãos dele nos alcançarão. Amém. Ou seja, eu não preciso fazer esforço para ser abençoada, eu só preciso, o único esforço que eu vou ter que fazer é obedecer. Obedecer e obedecer e obedecer. E o obedecer, ele não é fácil. Não, pastor? gera esforço, né? Gera um esforço, ele não é fácil, porque o obedecer vai exigir de você até mesmo renunciar a algo para poder obedecer à vontade de Deus. É.
Você tem que renunciar para poder obedecer. E eu acho linda essa parte que fala, porque quando a gente chegar nesse ponto de realmente não buscar os nossos interesses e de realmente Exatamente. buscar os interesses de Cristo, meu Deus, eu acho que a gente vai estar nesse lugar que Deus realmente quer que a gente esteja, sabe? E tudo, eu e meu marido, a gente estava conversando agora há pouco sobre uma situação. E ele virou para mim e falou assim: amor, eu não quero, sabe, de maneira alguma manchar o meu coração. Independente de qualquer coisa, o meu coração, eu quero que ele seja reto diante do Senhor. E eu fico pensando assim, como que a gente precisa, sabe, ter essa consciência do nosso coração diante de Deus, não diante de homens, não diante das pessoas. Ainda que a gente tenha que Exatamente. perder as coisas, ainda que a gente tenha que abrir mão das coisas que a gente tanto quer, dos nossos interesses, nós precisamos guardar o nosso coração nesse tempo, sabe? E Deus, ele esquadrinha o mais profundo do nosso coração. E ele nos ensina, né? Buscar-me-eis e me achareis quando Eles me quando buscardes de todo o todo o vosso nosso coração. Ai, como assim eu achado de vós, anseio. né? Diz o Senhor. E mudarei a sua sorte. Ou seja, existe um Deus que muda a nossa sorte, mas essa sorte é mudada a partir do momento que o nosso coração é reto diante de Deus. Verdade. E de Deus não se zomba. Você, nós, nós conseguimos enganar até nós mesmos. Até É nós verdade. mesmos a gente tem a habilidade de enganar. Mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não Ele tem vai, como. sabe? Por isso que nós precisamos É pedir ao verdade. Senhor o discernimento realmente da vida com Ele. Ali em Colossenses 1, tem uma palavra que, assim, ela me confronta muito, que ali fala que existe um modo digno de você viver agradando ao Senhor. Então, assim, se ali fala que existe um modo digno de você viver que agrada ao Senhor, existe um modo também de vida que a gente está cansado de saber que não agrada a Deus. É E verdade. o modo de realmente agradar ao Senhor, que Paulo fala ali para os Colossenses, é que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar conhecer plenamente. Ele fala que a gente tem que ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e discernimento espiritual. Aí sim, você vai viver de modo digno a agradar a Deus. Mas, olha, não sou eu, É Iraés, verdade. nada, conhecer a vontade de Deus e buscar sabedoria e discernimento espiritual. Não tem nada a ver com as coisas do mundo. Sabe, Deus é espírito e ele procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, que o adorem em verdade. E essa deve É ser a nossa missão, buscar sermos mesmo, sabe, com todo o nosso coração, sermos esses verdadeiros adoradores, não sermos movidos pelos nossos próprios interesses, pelo é quanto de verdade. pessoas que nos enxergam, pelo quanto de pessoas que muitas vezes nos dão as coisas, mas fazer para o Senhor. Colossenses 3,17 fala: tudo que você for fazer, fazei pro Senhor. O Senhor. Nós precisamos dessa graça na nossa vida em nome de Jesus. É verdade, é verdade. E outra passagem assim que, sabe, fala muito comigo. Colossenses Fecha 3:23, muito. desculpa, gente. Oi? Colossenses Ah, 3:23 e não Colossenses 3:17. assim, né? A palavra de Deus diz lá em Daniel, quando Daniel aplicou o coração dele a buscar ao Senhor, que ele fez aquele jejum e tudo mais. Aí eu acho lindo quando o Senhor diz assim: olha, Daniel, no primeiro dia que você resolveu, que você determinou é voltar o seu coração, eu já ouvi, eu já mandei a Amém. resposta, né? Então, assim, a partir do momento que eu tomo a decisão de verdadeiramente buscar ao Amém. Senhor, de buscar a face dele e não as mãos dele, né? Porque a gente costuma querer buscar só as mãos do Senhor, né? Mas quando Verdade. eu realmente eu prontifico o meu coração a buscar a face do Senhor, buscar a presença dele, buscar a vontade dele para minha vida. E às vezes as pessoas têm medo, eu digo assim, eu acho que as pessoas têm medo de buscar a vontade de Deus para sua vida. Porque a partir do momento que eu digo, Senhor, faz a tua vontade, meu irmão, o que é meu vai ter que morrer. Aham.
O que é meu, o que é do meu desejo, o que é da minha carne, vai ter que morrer para poder o Senhor, o Espírito de Deus, vivificar em mim e fazer aquilo que Ele quer fazer. É, não é fácil não, né? Ô, Não é glória! não. O negócio dói, eu digo isso quando eu estou passando por esse processo. Aí é uma choradeira, é um menino, é um negócio assim, e a pessoa está chorando porque eu disse, não sei, mas o Senhor sabe. Né? Vem Amém. aquele choro que vem do Espírito mesmo, que a gente nem sabe, nem compreende, mas o Senhor sabe. Né? Então, o que Essa eu melhor também oração. queria deixar aqui para as pessoas que estão assistindo é busca o Amém. Senhor. Né? Nós somos instrumentos de Deus para levar a palavra? Somos. Mas é como você falou hoje pela manhã, aquela palavra maravilhosa. Ali foi um maná do céu, realmente. Né? Glória a Deus. Foi Glória a assim, Deus. eu perdi o começo, porque no começo eu estava dando aula, né? Mas assim que eu entrei no intervalo com as crianças, fui, peguei o finalzinho, mas depois eu assisti. Então, assim, Amém. foi uma palavra mesmo, assim, que veio um maná mesmo do céu, uma palavra que tem nos alimentado, né? Mas é como você falou, não é só vir de você, né? Eu tenho que ter eu e Deus, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que buscar, eu tenho que me deleitar, eu tenho que, né, nem gastar tempo, que com Deus a gente não gasta tempo, mas né, investir tempo com o Senhor, Vestir. Verdade. né? Investir tempo Aham. com o Senhor. Porque Amém. ele tem coisas lindas, maravilhosas. Eu disse, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu sei que o Senhor tem algo grande. O desejo do meu coração é de ministrar, é de ensinar, é de acompanhar. Esse grupo que nós começamos é justamente porque eu vi a necessidade dessas mulheres de serem ouvidas, né? De estar ali orando com elas, de estar dando uma palavra, Amém. de estar ensinando. Então, assim, eu sei que Deus, ele começou já a boa obra. E Amém. aquele que Glória a começou a Deus. boa obra, ele é apto, né, para continuar e terminar ela. Ele é fiel. Ele é muito fiel. E ele Ele é termina. fiel, exatamente. Né? E se a gente Amém, tiver com a querida. motivação certa, né, Tudo com flui. certeza tudo flui, né? Tudo flui. Pelo poder do nome de Jesus, tudo flui. Pois é, pastor. Então era isso. Nós ainda temos aqui o quê? Uns 8 a 10 minutinhos, né? Queria pedir que você fizesse a oração. Hoje nós Amém. temos as mulheres que horas estão nos assistindo, né? Aleluia. Faça Aleluia. essa de oração para que Deus possa estar conduzindo aí as nossas vidas, né? Diante da Amém. presença. Amém. Amém. Pai, obrigada, Deus. Obrigado por essa presença. Obrigado por Amém. tanto ensinamento, Pai. Obrigada Amém. por essa palavra, Deus, que é viva, que é Obrigada, eficaz, Pai, Deus. e que Aleluia. tem perscrutado o mais profundo do nosso coração, Pai. E o Senhor tem trazido através dela, Deus, grandes revelações, para que nós Amém, Jesus. possamos mesmo, sabe, Senhor, nos posicionar no lugar que o Senhor tem para nós, Pai. Ô Senhor Deus, Verdade. eu quero orar aqui, Deus, junto com as minhas irmãs, Pai, com cada Amém, um Deus. daqueles que estão ouvindo essa palavra, Deus. Pai, reposiciona o nosso coração, Senhor. Em Nós nome não de Jesus. queremos, ó Deus, ser soldados que não estão em serviço, Pai. Verdade, Deus. Nos O fortalece, Senhor Senhor. tem uma arma, o Senhor tem armas espirituais para nós, para que nós possamos mesmo avançar, destruir todo sofisma, Em toda nome de Jesus. fortaleza que se levanta contra o Em nome de conhecimento Jesus. de quem Deus é, Senhor, na nossa vida, Pai. E eu quero te pedir, Deus, pelo poder do nome de Jesus, levanta aqui, Deus, mulheres ousadas, Em mulheres nome de intrépidas, Jesus. mulheres, ó Deus, que realmente entendem, ó Deus, que elas precisam focar, Senhor, os olhos em Jesus Cristo e prosseguir, Pai. Senhor, em nome de Amém. Jesus Cristo, nos livra, Deus, de todo espírito, Deus, de incredulidade, Pai. Nos livra, Deus, de apostatarmos da fé, Pai, e de Amém, realmente viver uma Jesus. vida. Amém, Deus. Amém, Deus. Nosso Repreende, Senhor, coração todo e nós espírito de possamos mentira, mesmo, Senhor. Deus, tomar
posse, Deus, das verdades do Senhor, da palavra do Senhor, do poder do Senhor, Pai. Nós não Aleluia, queremos, ó Deus, Deus. ser, Pai, daquelas que retrocedem, Deus, em nome de Em Jesus. nome de Mas nós queremos Jesus. avançar, Pai. Nós queremos avançar rumo ao alvo, rumo Em ao nome de nosso prêmio, rumo à Jesus. nossa soberana vocação, rumo ao nosso Oh, chamado. glória. Nós Aleluia, queremos, ó Deus, Deus. chegar aí, Deus, junto com o Senhor e Oh, arrancar, Deus, um glória. sorriso dos seus lábios. Nós Em queremos nome de chegar aí, Deus, nos Jesus. prostrar diante do Senhor, mas nos prostrar com alegria, sabendo, Deus, que nós completamos, ó Deus, a nossa carreira, nós vencemos o bom combate e nós Oh, guardamos a glória. fé, Pai. Nós guardamos a Amém, fé. E Jesus. nós, Amém. Pai, eu te peço pelo poder do nome de Jesus, nos dá, Deus, todos os dias a revelação, a percepção daquela Em promessa de que nome o de Senhor nos disse Jesus. que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor é aquele que nos dá estratégias, o Senhor é aquele Aleluia. que nos reveste do teu poder, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, para que pelo poder do nome de Jesus nós possamos avançar, Pai, e vencer, Em nome Senhor, de em Jesus. nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora eu vou orar por você. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero te louvar pela vida da pastora Sérgio, Pai. Oh, Deus, Te obrigado. agradecer, Senhor, porque tu tens a usado de uma maneira tão linda e tão maravilhosa, Deus. Ela tem sido um instrumento nas tuas mãos, Jesus. Um instrumento de bênçãos para levar as tuas boas novas, para levar os ensinamentos, para levar aquilo que o Senhor tem dado a ela de graça, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela vida da pastora Célia. Toma, Senhor, ela nesse momento, toma os desejos do coração dela, toma a família dela, toma o seu ministério. Deus, nós sabemos que aqueles que estão na linha de frente, Senhor, eles sofrem muito ataques do inimigo, Senhor. Mas é o Senhor quem nos reveste. Reveste a tua filha nesta noite, Jesus. Reveste ela com a tua armadura celestial, cobre com teu sangue. Livra, Senhor, de todo dardo inflamado do inimigo, Senhor. Amém, Guarda a Pai, em sua nome de casa, guarda a Jesus. sua parentela. Guarda, Senhor, os seus projetos, ó Pai, os seus Amém, sonhos, Senhor. aquilo que ela tem colocado diante da tua presença com o seu esposo, com a sua Amém. igreja, Senhor. Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por ela e através dela, Senhor. Por isso, Amém. Senhor, te louvo nesta noite, Jesus amado e querido. E assim, Senhor, eu te agradeço pelo que tu fizeste essa noite no nosso meio. Senhor, eu te Amém, agradeço Deus. porque mesmo distante, o Senhor nos leva a ter laços com aqueles que são da família de Deus, daqueles que são da Aleluia, Pai. família, Senhor. E eu te louvo Amém, por Deus, isso, em Pai. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Abençoa a tua filha e fica conosco, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Louvado seja Obrigado, Iraês. Obrigado pela graça de estar aqui, por poder experimentar mais da presença de Deus. Que Deus abençoe Deus. sua vida, que Deus abençoe seu ministério, viu? Pelo poder do Amém. nome de Jesus. E que a bênção do Senhor possa mesmo vir sobre nós, Em nome reposicionando mais de uma vez Jesus. o nosso coração essa noite, tá bom? Verdade. Um beijo. Beijo e fica com Deus. Obrigada. Tchau, Te amo. meninas. Deus abençoe, viu? Muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aí. Fica com Deus. Beijo. Beijo. Tchau. Amém. Momento glorioso na presença do nosso Deus. Deixa eu ver se dá tempo. Dá mais tempo não. Né? Pedir para ter se louvar mais um hino. Mas quero agradecer a presença de todas vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa fluir cada dia mais na vida de vocês. Que o Espírito Santo possa elevar vocês aos lugares altos, né? Aos lugares sublimes, porque o Senhor diz que Ele nos faz voar como águias, né? Então, que o Espírito Santo faça cada um voar como águia nessa noite, em nome de Jesus. E agradeço a presença, fique com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.